Vamos esperar o Marcelo entrar. Vamos ver se ele viu, né, que eu tô aqui online. Vamos ver se ele viu. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Cadê o Marcelo? Será que ele tá aqui? Ele já entrou. Marcelo, solicita para participar aqui. Ai, gente, olha meus pacientes aqui. Ai, que emoção. Cadê Marcelo? Vamos lá. Ai, Nicole, que saudade de você também tá aí. Será que ele tá fazendo um pra ele lá, gente? Vamos ver se ele vai entrar por aqui pra eu chamar ele pra gente continuar falando sobre. Cadê Marcelo? Cadê Marcelo? Cadê Marcelo? Entra alguém lá na live dele e pede pra ele me chamar aqui, gente. Vai lá, Carlão. Fala pra ele me chamar aqui, Carlão. Eu já mandei mensagem pra ele, mas acho que ele não viu. Vamos ver se ele entra por aqui. Que daí é mais fácil, qualquer coisa, se ele cai lá, a gente consegue dar continuidade e ele vai me chamando e vai entrando aqui, né? Vai ficando mais fácil. Oi, Giovanni. Oi, Igor. Gente, que saudade. A prima do meu marido, a Gabi. Vamos lá. Diego, que foi meu aluno, se tornou meu amigo, ele é a esposa dele. Paulinha, Renata, minha amiga de faculdade. Cadê Marcelo? Poliana, Junqueira, Thaís, minha amiga de faculdade também tá aí. Paulinha, oi Paulinha. Entra lá no meu Insta que eu tô fazendo ao vivo, qualquer coisa, se você cair, você volta aqui, entendeu? Aí não cai eu também. Entra lá no meu. Beijo. Então o Marcelo vai entrar por aqui. Legal. Ai, olha, gente, até de São Luís do Maranhão. Que legal, a Flávia, a Rogéria, Giovanni lá de Palhoça, que fez parte da pesquisa, né, Giovanni? Foi lá assistir a minha palestra com a Miriam lá, quando a gente foi apresentar a micro para os alunos lá em Florianópolis. Então a gente está fazendo uma pesquisa. Aê, Marcelo! Pede para participar, show! Agora vai, agora vai. Vamos, física quântica! Vamos. Vamos! O Onde eu Carlão entendo falou, o processo? Marcelo tá transmitindo do Instagram dele. Eu falei, não, pera que eu vou ligar para ele lá. Qualquer coisa, Marcelo, se cair, aí tipo você sai, vai solicitando aqui, entendeu? Tá, legal. Tranquilo, tá bom? Vamos estabilizar isso. Valeu pela. Então, que eu Você tava estava falando falando a para mim um respeito, pouco da né? sua história. Isso. De toda a dificuldade que eu passei lá na faculdade, então com professores que muitas das vezes não me auxiliaram naquele momento, né? Então uma professora reprovou meu TCC e disse que eu não estava apta para ser fisioterapeuta. Naquele momento eu sabia o quanto eu tinha me dedicado na faculdade, o quanto minha mãe que entrou agora aí se esforçou para estar minha mãe se esforçou pra caramba para pagar a faculdade e, gente, eu fiquei 1 ano e meio longe da faculdade, não tinha coragem de voltar, pensei em fazer concurso de banco, largar a fisioterapia, que é uma coisa que eu queria desde os meus 14, 15 anos. Então, assim, por uma palavra de uma pessoa, né, muitas das vezes aquela palavra me pegou emocionalmente e eu naquele momento não me vi capaz de dar continuidade na faculdade. Então, quantos alunos eu não ouvi passar pela mesma situação de querer largar a fisioterapia, né, Marcelo? Quantas pessoas assim, olha, eu tô aqui porque eu tô buscando uma luz, né, porque eu tava descrente com a fisioterapia e tudo mais. Então, assim, quantas vezes a gente não ouviu isso dentro de sala de aula? Pessoas que deixaram, as meninas, às vezes, né? Teve filho,
E acabou muitas das vezes, não vou mais trabalhar, e depois queria voltar para a profissão e veio para micro. Então, o meu caso, né, começou com a síndrome do pânico. Então, eu conheci passando com o Afonso como paciente. Então, eu fui paciente da técnica primeiro, né? Cheguei na técnica um pouco assim, né? Será que isso vai me ajudar? Já estava passando por longo de um ano. O Marcelo quer de novo. Então, ao longo de um ano, né, eu passei por sessão. Até às vezes as pessoas perguntam, né, quantas sessões é ideal a gente fazer da micro? Cada paciente sempre vai ser um paciente, né? Eu, no meu processo de síndrome do pânico, passei por 5 sessões de microfisioterapia ao longo de um ano. Então, a necessidade que eu fui tendo, né, para trabalhar toda aquela síndrome do pânico, né, foi tudo ao longo de um ano que isso aconteceu. Então, foram 5 sessões. Então, a Érica falando que a micro mudou a vida dela. Então, assim, a gente passa... Deixa eu aceitar o Marcelo aqui. A gente vai passando, né, ali como paciente, então você sentindo, então assim, a micro entrou na minha vida como? Eu sendo paciente. Então foi através da síndrome do pânico, de algo que eu tive, de uma dor que eu tive, né, uma dor emocional, né, que a síndrome do pânico ela veio por processo de separação, a perda do meu pai, que eu tive muito cedo, aí de 14 para 15 anos. Então, a micro apareceu na minha vida por causa de uma dor que eu tive, que depois eu vou falar um pouco a respeito disso em relação ao propósito, que a gente vai falar no final, né, Marcelo? Que isso é muito legal também. Verdade. Então, eu falo, foi o Afonso, foi o Christian que me ajudaram naquele momento a falar assim, não, eu sou fisioterapeuta sim. Então, foi com a micro que eu identifiquei aquilo na minha vida, de falar assim, não, mas eu quero ser fisioterapeuta, né? Tanto que o Afonso brincou comigo, Marcelo, na primeira consulta que eu fui, que eu não queria falar, não queria responder, tava de braço cruzado, toda de preto, sem querer falar nada. O Afonso falou, ai, você é fisioterapeuta, vou trazer você para micro, todo feliz. E eu virei para ele e falei assim, não, eu gosto de neuroinfantil. E, tipo, super grossa com ele. E eu falei assim, depois, na segunda sessão, eu toda com a cabeça baixa, eu quero fazer micro, sim. E eu falo, hoje eu trabalho com pacientes neurológicos com a microfisioterapia. Então, você fala assim, tem resultado? Tem, né? Os próprios fono, TO, todo mundo vem trazendo os resultados para você que você tem. Né? Mas você vai melhorar, vai curar, vai regredir? Não, mas você vai auxiliar ele nesse processo, né? Que isso é muito legal. E eu nem falei para você se apresentar, porque tem pessoas do meu Instagram aqui que não te conhecem, né, Marcelo? Marcelo. Ô, Marcelo. Eita, Marcelo. Se apresenta, Marcelo. Marcelo. Não, não vai. Tá sem som de novo, né? Caiu de novo. Então, vamos lá. O que a gente tinha combinado, né? Da gente falar aqui a respeito. Então, a minha história. Eu conheci ela sendo paciente da micro, então com a síndrome do pânico. E o Marcelo pediu muito para eu falar como que foi o curso para mim, né? Como é que foi fazer o curso de microfisioterapia. Como todo mundo que faz o curso de micro. Que foi o Adriano e o Afonso. Então era muito engraçado para mim, o Adriano, eu posso contar essa história, né? Porque a hora que o Adriano entrava, eu não entendia nada. A hora que o Afonso entrava, eu entendia tudo. E para mim foi muito engraçado isso de não entender nada com o coitado Adriano, porque depois a minha primeira monitoria foi justamente com o Adriano. E daqui a pouco eu falo um pouco a respeito disso. Então, assim, o curso foi para mim como é para todo mundo. A gente fica super preocupado, falando assim, meu Deus, olha o que ele tá falando. Voltou, Marcelo! Fala aí, eu já coloquei Bombril no celular, eu já tô do lado. Os meninos estão brincando com você. Eu já não sei o que eu... Gente, ele aumentou a internet, é verdade. A internet está funcionando legal lá, a gente já viu, né, Marcelo? Meu, é física quântica, só pode. Tipo assim, tô do lado do roteador, troquei o lugar. 300 net, eu já vou colocar o que mais? Não sei mais o que fazer. Então, vamos lá. Quando eu fui Desculpa, fazer o curso, então, né? Imagina, em 2010, né? Eu passei pela mesma dificuldade que todo aluno passa. O que é isso? O que a gente sente? Até os pacientes às vezes perguntam, né? Mas o que você sente na sua mão? Então, a restrição tecidual, mas é uma palpação sutil, que às vezes a gente, como fisioterapeuta, não está acostumada. A gente está acostumada a quê? Fazer força, então os movimentos, então a gente colocar mais força. Então, para todo mundo que chega no curso, se a pessoa não tem essa questão, né, Marcelo, da palpação sutil,
ela fica assim, meu Deus, o que que eu tô sentindo? Então, muitas das vezes no começo a gente vai assim, eu acho que eu tô sentindo, eu vou continuar. E é nisso que a gente começa a confiar no que a gente está sentindo embaixo da nossa mão. Então, a dificuldade que os alunos têm no curso, todo mundo passou, né? Eu lembro quando eu voltei do curso, que a minha mãe chegou e falou assim, e aí? Como é que foi? Gente, eu dava um sorriso de nervoso para falar assim, não foi muito legal, eu amei. Assim, faz alguma coisa. Gente, insegurança. Quem não tem insegurança quando você sai de algo novo? Né? Eu sempre falei para os alunos quando eu estava dando aula. Eu falei assim, sempre que você sai de uma faculdade, a gente nunca está preparado. Eu fiz toda a formação, eu estou apto para atender. Então você fala assim, eu não vou cobrar por enquanto até eu ter toda a experiência. Poxa, que nem você pensar uma pessoa que faz um concurso de banco, ela chega no banco e fala assim, olha, vocês só vão me pagar quando eu tiver total experiência para fazer o trabalho aqui. Não é assim, gente. Você vai ganhando experiência, a gente vai ganhando experiência com os nossos atendimentos também. Né? Todo mundo começa assim. Então, você sabe o que fazer. Você fez o curso, você tem o conhecimento, você estudou, mas é a nossa prática que sempre faz a perfeição. Então, a gente fala assim, sempre. Né? Como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu fazendo, a gente aprendeu botando a mão com os nossos pacientes, eles trazendo os casos. O Marcelo caiu de novo. O Diogo tá zoando que você caiu pela 12ª vez. O pessoal vai começar a contar quantas vezes você cai daqui a pouco. É uma bolha Sacanagem, aqui, né, uma Marcelo? bolha de hemofágia. Ai, meu Deus. Então, toda essa minha história que eu trouxe aí, né, Marcelo, de síndrome do pânico, como eu conheci a micro, também passei pelas mesmas dificuldades que todos os alunos no começo, em relação à palpação, em relação a, meu Deus, será que eu estou sentindo? Será que é isso mesmo? Né, o meu primeiro atendimento no curso, gente, eu não lembro se era homem, se era mulher, eu não lembro de tão nervosa que eu estava, né? Eu lembro que o Serginho e a Frésia, eles estavam de monitores no meu último módulo e eles ficavam passando assim na maca, eu falava, meu Deus do céu, que nervoso. Até foi o Serginho que passou para atender o meu paciente, que eu não lembro se era homem ou se era mulher agora. Então, assim, todo mundo passa, né, por tudo que a gente passou na micro, porque a palpação é muito sutil no começo. E a minha primeira monitoria, né, quando eu cheguei, eu liguei para o Afonso para contar, né, como é que estava todo o meu processo de encerramento da faculdade, né, com a entrega do TCC que eu tinha deixado para trás. E o Afonso falou assim, eu quero que você vá monitorar as turmas em São Paulo. Então, no dia que todo o meu relacionamento com a faculdade acabou, estava tudo certo. Eu fui monitorar, então terminei o curso. Então, lá eu fiquei por 3 anos, né, até eu me tornar professora. Então, monitorei, acho que inúmeras turmas. Então, desde 2011 eu comecei a monitorar. Em 2014 eu comecei a dar aula. Então, logo ali o Afonso já me chamou para monitorar as turmas. Eu ficava com o professor Rodolfo, professora Silvia, professor Rodrigo, professor Adriano. Eu estava praticamente aí em todas as turmas. Cheguei a viver mais em Londrina do que em casa, muitas das vezes, né? O Diogo aí foi a primeira turma, né, que eu monitorei, a gente se tornou amigo, fui no casamento dele. Então, com a técnica, além de eu ter ganhado muitos amigos, né, ter conhecido muitas pessoas de diversos lugares, né, eu acredito que esse fato de ter me tornado professora me ajudou muito a trabalhar essa questão da faculdade, né? De alguém dizer que você não era apta, muitas das vezes eu não ter pessoas que estenderam a mão para mim naquele momento que eu mais precisei, né? Que era que eu estava aí com pânico e tudo mais. Então, 3 anos depois, né, que eu fiz o curso, que eu comecei a monitorar, foi quando eu me tornei professora. E como é que se torna professora, né? Você fala assim, ao longo dos cursos, às vezes o pessoal me deixava dar uma página ou outra, né, para ver como é que eu estava me saindo e tudo mais. E eu lembro que um dia o Christian me chamou, nem sei se o Christian tá aí, né? O Christian me chamou e falou: olha, vem preparada, né, para você ajudar o Afonso, vai estar você e o Paulo no curso. O Paulo, eu acho que o Paulo tá aí também. O Paulo vai lembrar bem disso. E o Afonso chegou, ele estava passando também por um momento difícil, né, na vida deles, que eles passaram. E o Afonso deu, né, o Igor tá aí, foi a turma dele até que eu tava. Eu lá sentadinha monitorando, o Afonso virou para mim, o Paulo falou assim, a gente, primeiro dia de curso, primeira manhã, falou assim,
eu vou embora, assumam aí. Gente, assumam aí. Porque assim, a gente estava preparado? Estava, né? Mas, gente, né, vamos auxiliar o Afonso. E assim foi, né? Você lembra, né, Igor? Assim foi a primeira turma que eu dei aula sozinha, né? Durante uma semana, completamente sozinha. E assim, como é que foi para você? Gente do céu, acho que o Afonso, né? O Rodolfo tá falando, o Afonso fez isso com todo mundo. Paulo, você lembra disso, né? O Paulo olhou para mim e falou assim, vai lá. Eu falei, vou, né? Eu lembro que ao final dessa semana eu voltei para casa rouca, né? Mas tudo bem, a gente sabe do conflito, né? Então você fala assim, foi muito bom. Você fala assim, ali, quando você começa a falar, é que nem aqui, eu com o Marcelo, a gente programou várias coisas, né? A respeito do que a gente ia falar. Mas as coisas vão fluindo, né? O conhecimento, a gente tem que pensar que ele está na nossa cabeça. Por mais que a gente vá programando tudo, o conhecimento está ali. Então você fala, um monte de monitorias que tinha feito, tudo que me foi passado. O Afonso é igual o Marcelo, chama e vai embora, ô, coitado. Eu tinha o Igor ali, que me ajudou muito na turma, porque ele fazia muita pergunta, o tempo todo ele levantava a mão, né, Igor? Ali é rosa, é rosa. Então a gente fala assim, o processo de se tornar professor, ninguém imagina o que a gente passou para se tornar professor. Quantas turmas a gente monitorou, quantas das vezes a gente errou. Muitas das vezes, quando um aluno fez uma pergunta, a gente não sabia responder como monitor. E a gente foi perguntar para o professor, a gente foi tirar aquela dúvida. Marcelo, gente, não voltou, ele não pediu solicitação aqui, não apareceu nada por enquanto. Cadê Marcelo? Não pediu não para participar por enquanto, né? Simpaticotonia do momento, né? Então, foi inesquecível. Então, muitas das vezes, ninguém imagina o que o professor passou. Quantas Páscoas a gente não passou longe da família, Dia das Mães, Dia dos Pais, quanto aniversário, às vezes, de amigo, a gente ficou fora para poder estar monitorando, para poder estar aprendendo ali, né? Então, assim, muitas das vezes, ninguém imagina o que a gente passou para chegar onde a gente está. Isso é fantástico, né, Rodolfo? A gente tem que agradecer muito. Aí, Marcelo! Voltou. Acabei de sair da UTI. Tava lá Tá? no traumático da UTI. Reiniciei o modem. Vamos ver Então, se agora vai. o que eu estava falando aqui era a respeito do que a gente estava falando de o quanto a gente passou para estar aqui, né, Marcelo? Para ser professor, para um dia você estar lá na frente, para você encarar inúmeras perguntas, né, dos alunos, porque às vezes eles têm perguntas que na hora você responde e você fala, caramba, onde é que estava essa resposta na minha cabeça? Né? Mas você fala assim, é o tanto de coisa que a gente vai passando, vai lendo aquilo, vai estar lá no subconsciente. Aí uma hora alguém perguntou, respondeu. E quantas das vezes eu não falei, gente, não sei. Boa pergunta. Boa. Eu vou te responder amanhã. Então você fala assim, ali também me ajudou a crescer, mas você fala assim, para chegar nesse processo de você estar lá na frente, de você falar, até do próprio monitor, a pessoa que o Rodrigo e o Rodolfo selecionam para estar lá como monitor, né? Tudo que eles passam para estar ali, a gente é fruto das nossas experiências, né, Marcelo? Não adianta. Não tem como. Então, assim, foram praticamente aí 3 anos monitorando, estando aí direto nas turmas de Londrina, de São Paulo, né? Eu coordenei São Paulo também, fiquei coordenadora de curso São Paulo, todo curso tinha em São Paulo eu fazia. Foi durante, acho que, 5 anos, né? Até eu ficar grávida, que foi 2015. Então, de 2010 a 2015, eu coordenava todas as turmas, então todo o curso que tinha. Terapia manual, Marcelo chegou a dar aula para mim na terapia manual, que eu fiz o inverso, né? Fiz a micro primeiro, depois terapia manual. Maria Amélia me deu aula também. Então, assim, a gente vai se construindo, né? E uma das coisas que o Marcelo pediu para eu falar, gente, é que todo mundo me perguntava assim, ó, eu tenho gêmeas, né? Então, eu comecei a dar aula, fiquei grávida, fiquei 1 ano fora. Quando as meninas fizeram 1 ano, eu voltei a dar aula. Então, as meninas fizeram 1 ano em agosto, eu voltei a dar aula em setembro. E sempre aquela questão, né? Mãe, mulher, todo mundo olhava para mim e falava assim: e aí? E as suas filhas? Né? Ficaram com quem? Que é uma coisa que eu comentei com os meninos, de falar assim: alguém pergunta para vocês com quem seus filhos ficaram? E todos os meninos falavam assim para mim: não. Mas para mim era sempre a mesma pergunta. E as suas filhas ficaram com quem? Até teve uma vez que eu brinquei com uma aluna, desculpa, mas eu brinquei de verdade. Eu falei assim, não, elas ficaram sozinhas. Elas aprenderam a ligar o micro-ondas para esquentar o mamar. Né? Então, muitas das vezes, com mulher, as pessoas têm esse conceito de pensar, poxa, abandonou os filhos. Gente, eu nunca me senti dessa forma de abandonar os filhos, né? A não ser da primeira vez que eu mostrei as meninas para alguém no vídeo, na primeira turma que eu voltei, as meninas choraram muito.
E a partir daquele momento, nosso professor da leitura biológica, Emanuel Corbel, estava dando aula em Londrina. E ele olhou para mim, ele me sacudiu, me pegou pelos braços, me sacudiu, falou assim: você tá aqui empurrada? Eu falei: não. Se você tá aqui por quê? Eu falei: porque eu gosto. Ele falou assim: então esquece as suas meninas lá. E aquilo me chocou de um tamanho. Eu falei: como é que eu vou esquecer minhas filhas tão pequenininhas em casa? E ele falou assim: se você tá aqui porque você ama, você fica. Se você tá em dúvida, você volta para sua casa. Então foi naquele momento que eu entendi que eu estava ali porque eu gostava de fazer o que eu estava fazendo. E aquilo era importante para eu demonstrar para minhas filhas que elas podem ficar tranquilas que a mamãe vai voltar, né? Que a mamãe confia nelas. Então, todas as vezes que eu fui dar aula, que as meninas me ouviam, né? Eu falava para as meninas: gente, aproveita esse momento que você está aqui. Você está aqui porque você gosta, né? Então, a gente precisa muitas das vezes pensar que se você está fazendo algo que você gosta, você está crescendo e você está feliz. Então, seus filhos vão estar felizes, seu marido. É que nem eu falava para as meninas: quando o seu filho chegou para você, né? Seu filho cresceu, você largou tudo e falou que você largou tudo por ele, né? Você largou tudo pelo seu filho. Ele cresceu e ele vai sair de casa e você fala assim para ele: ingrato, eu larguei tudo da minha vida para ficar com você. E ele vai virar para você e falar assim: problema seu, eu não pedi. E é verdade, ele tem esse direito. Porque realmente ele não pediu para você ficar em casa com ele, né? Então você fala assim: se a gente não corre atrás hoje, né, do nosso sonho, de uma coisa que você gosta de fazer, e você não está abandonando, né? Você está fazendo algo que você gosta, você está conciliando, você está criando uma rotina, porque ele também precisa ir para a escola, ele também precisa, um dia vai correr atrás dos sonhos dele, e a gente vai ficar. Então você fala: se você não trabalha isso agora, um dia lá na frente você pode se arrepender. Então, todas as vezes que eu dei aula, eu saía feliz, eu conversava com elas, que eu estava indo, chamava quando eu podia, eu estava ali conversando, né? Quantas as vezes os alunos não viram as meninas junto comigo, mostrava a turma para elas, elas apareciam nas turmas. Então você fala assim: eu sempre cuidei de estar feliz para elas estarem felizes. A mamãe confia em vocês. Vocês também, os meninos, quando saem de casa, né, Marcelo? Então você fala assim, você conversa com os filhos, fala: gente, eu tô saindo, vou trabalhar. A gente chama, hoje em dia a gente tem a chamada de vídeo. Então você fala assim: dá para se organizar? Dá? Naquela época que eu saía mais ainda, era quando meu marido trabalhava na Latam, voava junto comigo, né? Saía voar também. Então, às vezes, a gente ficava 20 dias sem se ver, né? Que um chegava, o outro saía, mas dava certo, gente. Logística, a mãe, os avós ajudando. Então, você fala assim: todo mundo criava essa rede de apoio e dava certo. As meninas cresceram super felizes. Que criança que não gosta de ficar com os avós? Não, Né? um monte. Que criança que não gosta. Achava ruim. Imagina, nunca que ia achar ruim, né? Comidinha na cama, na boca, quer comer isso, come, quer fazer isso, Tudo que faz. gosta. Achar ruim não achava, tava achando ótimo. Né? Então a gente fala assim: tudo é uma questão de organização, tudo é uma questão de logística, né? A gente com certeza a gente consegue se organizar se quiser. Mas é aquela coisa, não é nada ruim se você quiser parar de trabalhar e cuidar do filho, só não pode depois jogar a responsabilidade em cima dele. Né? Deixei para Não, você. perfeito. Marcelo? O que é importante. Aham. Pode falar. Tô te ouvindo. E agora eu já não tô te ouvindo mais, não. Marcelo, Libras. Marcelo? Não dá. Tenta colocar. E uma das coisas que a gente falou que ia falar aqui também, né, dessa questão de sair da logística, de muitas das vezes a gente, como mulher, se culpava muito, né, de estar fora, mas graças a Deus isso foi muito bem trabalhado, até nas alunas, né, que eu conversava muito com elas a respeito disso. Uma das coisas que eu falava para as alunas é: você saiu de casa, agora você está sozinha aqui. Vai passear no shopping, e muitas das vezes eu até brincava: gente, vai no banheiro sem ter ninguém batendo na porta, chamando mãe, que a gente passa até por isso. Quando você vai tomar um banho, quando você vai no banho, a criança tá lá, eu falo para as meninas: aproveita, gente, o momento que vocês estão curtindo agora. A hora que vocês voltarem para casa, a rotina vai voltar ao normal, né? Deu, Questão de Marcelo? consumo. O quê? Sonho de consumo de mãe? Sonho de consumo de Deu. pai e mãe, né? Não sei como é que o Rafa tá conseguindo segurar as meninas lá embaixo, mas tá. Ninguém subiu aqui até agora. E daí a gente falou muito, né, Marcelo?
né, Rodolfo? Nem tem mulher na turma, gente. Não tem mulher nas turmas. Às vezes é só mulher. Outro dia era eu, 25 mulheres e mais 2 monitoras. Então, assim, só tinha mulher na turma. Foi muito gostoso. Várias. Teve uma em Campinas, teve em São Paulo, teve uma em Curitiba, que foi muito legal. Parava, às vezes falava, pode entrar com o bebê aqui dentro, se quiser dar de mamar lá atrás. Então a gente fala assim, isso é o que eu sinto que me tornar professora me trouxe. É trazer aquilo que eu não tive, o apoio que eu não tive lá na faculdade, lá atrás, eu tive o apoio da minha coordenadora, que foi maravilhosa, que eu amo ela de paixão, e de poucos professores que eu conto no dedo que me ajudaram naquele momento. Então, eu faço assim, se tinha uma coisa que eu fazia, era querer pegar na mão dos meus alunos e falar, calma. Assim como eu ia falar de história de alunos, teve muito aluno que queria ir embora. Teve muito aluno que não queria atender no último dia, atender. Nós, fisioterapeutas, o que a gente faz? A gente atende os pacientes. E a gente tem um atendimento no final do curso que ninguém queria atender, gente. Eu tô com medo de atender. Você sabe, o conhecimento tá aí, você praticou a semana inteira. Então, teve muito aluno, né, Marcelo? Que muitas das vezes eu quero desistir. Fez 5 dias e meio de curso. Na última metade, não quero atender, eu não vou conseguir, né? Então, olha quanta insegurança a gente traz dentro da gente, medo de uma coisa que você vai ter que fazer no consultório. Então, a gente fala, poxa, o atendimento do último dia é uma delícia, a gente pode ajudar os alunos, tiver uma dúvida, pode chamar, o professor tá ali, monitor tá ali, né, Marcelo? Você fala assim, para ajudar. Eu tive aluno, nós não servimos para nada, que é isso, Rodolfo? Então, que é isso, Rodolfo, né? Então, muitas das vezes, teve 2 alunas que eu não esqueço delas, uma de É que eu falo assim, você vai entrar, já avisei ele. O que é? O Rodolfo tá querendo entrar, né? Ele tá querendo aparecer que ele vai entrar no seu lugar, né? Então, quantos alunos muitas das vezes não ficaram com medo, quiseram ir embora, quiseram desistir do curso, e pessoas maravilhosas. Eu tenho 2 alunas que eu trago no meu coração, né? Que é a Pri e a Thalita, que queriam ir embora. Quero ir embora, eu não deixei embora. Eu falei, não vai embora, você vai ficar aqui. Você não terminou o curso ainda? Se você fizer o curso inteiro, você falar que o curso não foi bom, aí depois você não usa. Mas assim, e hoje elas atendem, gente, maravilhosamente, os pacientes estão tendo um super sucesso. Então, aquela coisa assim, é você. Espera, calma, vamos terminar o curso primeiro, né? Mas, Igor, você não teve dificuldade nenhuma, né? O Igor não pergunta, esse daí ele estava indo lá, né? O Rodolfo está aí nos bastidores. Então, o que tem dos alunos também que tinham história que a gente falou que ia contar um pouco? Das separações que aconteciam de um módulo para outro. Tanto em relação à amizade, quanto muitas das vezes em relação a casal. O que acontece quando a gente faz uma técnica onde você começa a mudar a forma de você enxergar a sua vida, muda a forma de você atender, muda a forma de você olhar para o paciente, muda a forma de você olhar para o seu filho, muda a forma de você olhar para a sua casa, de você olhar para a sua vida, de você olhar para a sua dor. Então, o que acontecia muitas das vezes de um módulo para outro? Né, de um módulo para outro, muitas das vezes acontecia separação de casal, as pessoas que mudavam de casa, saíam da casa dos pais, as pessoas que mudavam todo o círculo de amigos. Mas muda por quê? Porque a gente muda a forma de enxergar. Aquilo que faz sentido não faz mais sentido agora. Então, aquele círculo de amigos que só fala mal das pessoas, você não faz mais parte disso, porque você começa a pensar na história da pessoa. O que ela traz por trás daquela história para ela ser dessa forma. Então, muitas das vezes, o casal, aquela pessoa, oi, Laís, aquela pessoa que não acompanha o seu pensamento, não acompanha o seu estilo de vida. O meu marido, ele tá muito alinhado comigo em relação à educação das meninas, sabe? Em relação a gente olhar para elas, abaixar. Todo mundo vê que eu coloco elas de castigo, às vezes, da cadeirinha de mão dada, né? Que elas olham uma fulminando para outra, mas elas sentam, elas sabem, né, o que elas estão fazendo ali, por que elas estão de castigo. Então, a forma do meu marido olhar comigo, então, aquela coisa assim, ó, ele quer micro, ele quer saber como é que é a micro, ele já passou por atendimento nos cursos, né? Levei ele para passar por atendimento dos alunos. Então, a micro muda a história, tanto dos alunos, quanto mudou pra gente. Olha lá, a Raquel falando que tinha vontade de sair correndo, né? Quem que não teve?
né? Então, as histórias, às vezes a pessoa não te acompanha, né? Então, o parceiro, os amigos não vão te acompanhar, muitas das vezes você vai mudar muito. A gente falava muito dos alunos em relação a sentar na mesma maca. Então, a pessoa que sentou na maca tem uma história parecida com a sua, assim como todos do seu grupo do curso tinham uma história parecida com você. Os pacientes que chegam no nosso consultório têm uma história parecida com a da nossa vida, seja uma história de separação, uma história de morte, uma história de vida, por exemplo, de faculdade. Marcelo, eu estou te adicionando aí, tá dando que você não está conseguindo participar, né? Então, teve muitas pessoas que com a micro eu também ganhei de amigos, alunos que viraram amigos, né, que se tornaram parte da minha vida, né, monitores. A gente fala, um começa a fazer parte da vida do outro e a gente começa a criar um círculo de amigos, né, que nem o Rodolfo, a Laís, a Miriam, o Forlan, o Igor. Então, assim, o Marcelo, o próprio Marcelo. Então, a gente fala assim, a gente começa a criar um círculo de amigos, a Eliane. Então, você fala assim, pessoas que pensam da mesma forma que você, que estão no mesmo propósito que você tá. Vamos, Marcelo. Entra, Marcelo. Por que que o Marcelo não está conseguindo participar? Eu queria tanto que ele participasse. Marcelo, você é meu amigo, Marcelo. Pode entrar, Marcelo, não tem problema, Marcelo. Então, a gente criou tanto, né? Então, eu vi que da síndrome do pânico, uma coisa que eu passei, a morte do meu pai, encontrar a Giovana, minha amiga na faculdade, as pessoas que não me ajudaram, o Afonso com o Christian que puxaram a minha mão. Então, os amigos que eu fui ganhando ali. Então, me tornar professora e poder ajudar as pessoas para trabalhar aquela dor que eu tive das pessoas que não me ajudaram. Então, trazer alunos que queriam desistir, assim como eu também pensei em desistir em algum momento, né, de fazer fisioterapia. Então, você fala assim, trabalhar todas essas questões. Eu acho que se eu não tivesse a micro, se eu não tivesse todo esse conceito, talvez eu seria uma mãe que ficaria em cima das meninas, ia querer largar tudo só para cuidar delas. Então, a gente fala, isso também me ajudou a pensar o quanto eu preciso trabalhar confiança nas minhas filhas, de querer deixar, porque se deixar, eu boto embaixo da asa mesmo e ponto. Né? Então, tem que trabalhar todo esse lado. Então, tudo que a gente vai passando, assim como a minha história casou com de vários alunos, casa com a de vários pacientes, cada um sempre vai ter a sua história, né? E o Marcelo pediu muito, eu queria muito que ele entrasse agora, porque ele queria que a gente pegasse um tempo para falar a respeito do propósito que a gente tem, né? O propósito que a gente tem com a técnica, o propósito que você tem em trabalhar com o que você trabalha hoje. Será que eu vou conseguir fazer com que o Marcelo participe? Ele pediu para participar. Marcelo, sai e entra de novo para ver se você consegue participar, porque aqui está dando que você não está conseguindo participar. Então, tudo se torna uma via de mão dupla, né? O aluno, o professor, o aluno ajuda o professor a pensar em muitas das coisas que às vezes ele não tinha pensado, o professor aprende com o aluno. Quantas vezes eu não aprendi com um paciente que chegou no meu consultório com aquela história? Então, assim, tem os pacientes que melhoram, mas os que mais fazem a gente quebrar a cabeça é aqueles que não melhoram. Nossa, por que será que ele não melhorou? Mas eu fiz tudo certo. Mas eu corrigi isso daqui, trabalhei isso, trabalhei aquilo. Então, a gente começa a pensar em interrelacionar com o que a gente tem de ferramenta ou ferramenta que a gente não tem. Mas um colega tem e eu posso ajudar esse colega com isso, né? Com essa outra técnica. Então, quando o Marcelo chegou para mim e falou assim, vamos falar do propósito? Porque até ele tinha mandado para mim um roteiro, né? Que ele queria falar, né, vamos falar da micro, tal, lá no começo. E ele tinha mandado no final um propósito. E eu achei muito importante esse negócio de falar sobre um propósito, porque eu acho que todo mundo tem um propósito de vida. Mas se você fala assim, ah, será que eu tenho? É porque você ainda não pensou no seu propósito de vida, né? Então, qual que é o meu propósito, muitas das vezes? Por que será que eu entrei? Marcelo, sai e entra de novo para ver se eu consigo. Ai, agora vai. Marcelo voltou! Eu não vou falar nada, eu vou fazer micro em mim agora para destravar. Peraí que eu vou fazer micro em você, Marcelo. Peraí que eu vou fazer micro em você. Peraí. Então, Marcelo, o que eu estava falando aqui, né, que a gente estava falando das histórias dos alunos, né, que a gente encontrou, comecei a puxar tudo que eu já tinha falado antes, e você falou para mim que você queria muito que a gente falasse a respeito do propósito, que é uma coisa que a Dai, sua esposa, falou a respeito do propósito, né, e todo mundo tem exatamente, e todo mundo do processo, e é o que a gente estava falando, né, todo mundo tem um propósito. Sim. Mas, muitas das vezes, a gente não pensou ainda qual que é o meu propósito, por que que eu cheguei ali. Então, eu vejo que através da minha dor,
de ter lidado com a morte do meu pai muito cedo, que foi muito difícil em casa. E hoje eu vejo o porquê que tudo isso aconteceu na minha vida, o que eu aprendi com a morte do meu pai. Né? Eu honro muito a minha mãe, porque ela criou 3 filhos aí, sozinha praticamente. A gente tinha um apoio, mas você fala assim, minha mãe deu a cara para bater, pegou uma gráfica que tinha chegado há uma semana que meu pai tinha comprado, onde meu pai sabia lidar com gráfica, ela não sabia lidar com nada, até hoje ela tá com a gráfica aí. Então, meu irmão, com 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia, pensou em voltar para ficar com a gente. A minha mãe não permitiu que ele fizesse isso. A minha irmã tinha 3 anos de idade quando meu pai faleceu. Então, era eu com 14, um mês para fazer 15, né? Tendo a festa de 15, tudo cancelado. Então, você fala assim, foi o ó. Aí você fala, minha mãe com a minha irmã de 3 anos, meu irmão com 18 fazendo faculdade. Então, eu falo assim para minha mãe, quando ela virou pra gente, meu pai faleceu, a minha mãe virou pra gente, eu nunca esqueço isso. Ela abraçou eu, meu irmão e minha irmã, e ela falava assim pra gente, a gente vai vencer. Então, eu falo assim, eu me orgulho muito da minha mãe, Marcelo, muito, muito, de verdade. Eu falo assim, a gente venceu, eu fiz faculdade, meu irmão fez faculdade, tem um emprego lindo, ele é um engenheiro hoje, que ele tem um emprego maravilhoso, sabe? Legal. Você fala assim, minha irmã linda tá fazendo faculdade de farmácia, se Deus quiser vai para homeopatia. Não tô influenciando, mentira. Mas eu quero que ela vá para homeopatia. Então eu falo assim, eu me orgulho muito da história da minha mãe, o que ela fez por nós, né? Nós 3 aí com família. Eu falo assim, e todo mundo, gente, tem que se orgulhar da sua história. Se você não se orgulha da sua história, se você não gosta de você, quem que vai gostar? Como é que você vai carregar isso para frente? Então eu falo assim, hoje o que eu penso muito nessa questão do propósito é essa questão de transformar a dor, sabe? Transformar a dor. Eu transformei a dor de perder o meu pai numa coisa de eu queria ajudar as pessoas, sabe? Se eu era muito nova, com 14 anos, e eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje para poder ajudar o meu pai, para poder ajudar com todas essas terapias, a minha vontade hoje é transformar a dor e mudar a história dos meus pacientes, sabe? Da minha família, quando as pessoas me pedem ajuda. Cá, me ajuda, eu tô me sentindo assim, tá. Então, é transformar a dor emocional, é transformar a dor física que a pessoa sente, é transformar a dor que a pessoa sente em ter mudado de comportamento e não ser feliz dessa forma. E quando você transforma essa dor, você muda a sua história. Né? Eu falo assim, eu transformei a minha dor de uma professora de faculdade que virou para mim e falou assim, você não tá apta para ser fisioterapeuta. E o Afonso me tratou e virou para mim e falou, quem é essa professora? Sabe, o Christian virou para mim e falou, quem é essa professora? Sabe, então eu falo, quando eles me deram a monitoria, quando eles me deram a cargo de professora, eu falei, eu vou transformar essa história, eu vou transformar essa dor que eu tive naquele momento de pensar em 1 ano e meio para desistir, e eu vou mudar essa história. Eu mudei, eu tenho certeza que tem muitos alunos, sabe, que pegaram na minha mão, assim como eu peguei na mão deles para transformar a minha história, porque eles também transformaram a minha história junto comigo. Você, como professor, você como monitor, o Rodolfo, o Adriano, o Rodrigo, a Silvia, legal, o Christian, sabe? O Paulo, todo mundo, gente, que estava junto comigo, todo mundo ajudou a transformar muitas das vezes a dor e mudar a história. Então eu falo que o meu propósito hoje é transformar a dor dos meus pacientes, emocional, física, de uma mudança de comportamento porque aconteceu algum evento, e mudar essa história deles, sabe? O algo que alguém fez por mim, eu quero fazer pelos outros, sabe? É pegar na mão, é auxiliar, é mostrar para a pessoa o quanto ela cresceu com essa dor, porque a gente não enxerga, gente. Não tem como você enxergar. Naquele momento que você está no olho do furacão, você não enxerga, você só quer sumir dali, você quer desistir. Né? Quantas das vezes eu não pensei, minha mãe sabe disso. Eu virava para minha mãe quando eu era mais nova, falava assim, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu vejo hoje, tendo filho, o quanto a minha mãe sofreu com aquilo também, de falar assim, meu Deus, minha filha tem 15 anos. E aquela coisa, eu quero morrer, eu falava para ela que eu queria encontrar meu pai, que eu não era mais feliz com aquilo. E eu falo, ter trabalhado tudo isso com a Mico, ter trabalhado isso com o Psycake também, todos os cursos que eu fiz me ajudaram muito a crescer. Sim. Né? Ó, minha mãe tá aí, ó. Então você fala assim, todo mundo que me acompanhou nesse processo sabe disso, gente. Então eu falo assim, o meu propósito, Marcelo, foi uma coisa que você me perguntou. Esse é o meu propósito, transformar essa dor, mudar essa história, né, desses pacientes, mudar a história, mudar até a minha também, porque eu ainda tenho coisa que eu passo, dor, coisas difíceis que eu passo também, né? Mas você também tem. A gente fala que a gente precisa transformar, né? E eu penso muitas das vezes o que me move como pessoa hoje, que você falou, o que te move?
Né? O que que vai te mover, mudar? Eu falo que é minhas filhas. Eu pensar que eu quero deixar um mundo, né? Minhas filhas, meu marido, que eu quero deixar um mundo melhor para eles. Eu quero que as minhas filhas cresçam bem, eu quero que elas cresçam olhando para as coisas da forma como é. Às vezes eu erro como mãe também, né? Às Tudo vezes bem. você fala um negócio, eu falo assim, gente, por que que eu falei isso? Olha, eu tô minando ela, né? Então aquela coisa assim, você olhou, falou, gente, esse desenho, não ficou bom porque tá borrado, mas ela achou que tá lindo. Você gostou? Tá lindo, né? Então você fala assim, é você não minar as pessoas como às vezes na vida as pessoas te minaram, né? Então eu falo assim, o que me move, na verdade, é querer um mundo melhor para minhas filhas, para o meu marido, ajudar as pessoas, né? Que nem eu vi pessoas, Marcelo, falando assim que estavam preocupadas com a questão da gente estar sendo chamado, né, para convocado, que a gente podia ser convocado, e tal. Eu falei, mas poxa, se a gente aceitou a fazer uma faculdade para cuidar do outro, por que que eu tô preocupada em ser chamada para ajudar o outro? Né? Se eu fiz fisioterapia, fiz medicina, a gente sabe que a gente está envolvido com o cuidado do outro, né? Então, por Sim. que o medo em estar envolvido em tudo isso, né? A gente tem que estar feliz, né? E é interessante, Carla, porque nós batemos, cada um tem sua história. E aí, nisso tudo, quando nós entendemos que independente de quem nós somos, independente da nossa história, o nosso propósito está ali, eu acho que a gente tem a capacidade de ajudar o outro em qualquer lugar. Né? Exatamente. Chega alguém num semáforo que te pede. Outro dia passou uma pessoa, ele falou assim, meu, dá uma grana? Eu falei, não, velho, eu não tenho grana, mas eu sei que você é capaz de muito mais. Eu sei que você é um cara que pode mudar muito a sua vida. E Deus abençoe você. Ele arregalou o olho e falou assim, pô, obrigado, viu? Obrigada. Então, independente de onde você está, entender o seu propósito, né? O que o Enneagrama fala, a sua identidade, vai trazer isso muito para a mudança da vida dos outros. E é isso, uma coisa que acalenta o meu coração é sobre passar pela dor que a gente passa, mas entender que a gente sobrevive. Então, hoje em dia, a gente dá risada, né? A gente dá risada. E qual risada. que é o seu propósito? Eu sei que você não preparou, mas já que o Rodolfo está falando aí, Marcelo, qual que é o seu propósito, Marcelo? Pô, eu com todas as minhas dores, né? Essas lives, a gente vai comentando um pouquinho da nossa história. Eu percebi que é realmente a família. Eu precisei estudar um pouco do Enneagrama para me entender. E aí entender o meu propósito, entender o que realmente me move, o que realmente me traz. Mas a minha família, eu vejo que é onde tudo. Eu teve uma situação que uma vez eu perdi uma grana boa e eu fiquei muito mal. E aí eu parei para analisar o que não envolvia. Envolvia o financeiro. Eu falei, mas tudo bem, eu comecei do nada. Voltar a fazer não foi um problema, não era aquilo que me movia. E aí eu fui para casa, fiquei na minha cama, eu não contei nada para ninguém. A Dai falou assim, você não vai almoçar? Eu falei, não, eu não quero almoçar. Eu falei, tudo bem, então depois eu te ver. E aí a minha mais velha deitou do meu lado. Ela falou, o que foi, papai? Eu falei, não, eu só preciso estar com vocês. E aquilo me foi um chacoalhão na minha vida e que falou assim, e aí, o que te machucou com essa perca dessa grana? Foi poder envolver um benefício no bem-estar delas. Então eu vi que tudo que eu faço realmente é para o bem-estar delas. É acordar de manhã, por exemplo, e falar assim, putz, que dia gostoso, mas por quê? Porque elas estão aqui, porque elas estão tomando café junto, porque elas estão bagunçando. E aí, quanto valeu isso? Quanto custou? Eu falei, não tem Mastercard que paga. Não tem. E aquilo me dá um fôlego, que aí quando a gente chega em tocar os nossos pacientes, ou nossos alunos, a gente entende que a nossa responsabilidade é um pouco maior. Tocar aquela pessoa, dar aula para alguém, ou conversar com alguém, no intuito de ajudar ela. Porque muitas vezes também a gente se sentiu sem norte. Então, o propósito tá mudar vidas. Entender que eu somente não sou uma pessoa que veio aqui para viver minha vida olhando.
Tá travando um pouco, mas tá fluindo. Então é isso, Carlinhos. Uhum. Não, é isso que nos move. Marcelo, Graças a Deus. agora é isso que o Rodolfo Oi. tá falando, ó. Pode falar, termina. Ah, não. Não trava, não. Ah, não, Marcelo. Travou de novo, Marcelo. Não acredito, gente. Poxa, tava tão bonito que o Marcelo tava falando. Travou de novo. O Marcelo é show de bola. Travou de novo. Você vai ter que sair e entrar de novo pra gente finalizar, senão não vai dar. Travou. Pô, sai de novo e entra. Cada um tem um propósito, né? Como todas as pessoas que estão comentando aqui, né? Se você ainda não pensou no seu, pensa no seu a partir de hoje, descobre o seu propósito, por que que você tá onde você tá, por que que você tá trabalhando com o que você tá, por que que você não tá trabalhando, né? Para você buscar e para você correr atrás, né, do seu propósito. Tava lindo o que você tava falando. Travou só porque você falou assim, travou aí? Então não fala, tá? Não fala, continua falando normal, tá bom? Pelo Tá. amor de Deus. Eu tô achando que é o seguinte. Eu acho que tira o Ih, de novo. propósito disso tudo. As lives estão todas travando. E aí eu falei, eu vi o Rodolfo falando assim, vou entrar. Eu falei, entra. Quer coisa melhor que isso? Quer coisa Exatamente. ter né, uma lógica. Uhum. Seria muito legal. Entra Claudinho, entra Rodolfo, Igor Paulo. Pô, são super bem-vindos. A gente não faz nada sozinho, né? Não, jamais, jamais, jamais. E ó, Tem Marcelo, um vamos ditado combinar. nos cursos. Tá. Assim, se você quer ir longe, você vai sozinho. Se Uhum. você quer. Ai, não acredito que travou, gente. Escreve no papel e bota assim. Gente, adorei o que você falou. Eu sei o que você vai falar, mas é que tem gente que eu acho que nunca ouviu o que você falou. Você vai ter que sair e entrar de novo. Oh, meu Deus. Mas, gente, eu queria muito agradecer. E entra de novo. Isso. E precisa melhorar a internet, né, Claudinho? Ô, Marcelo do céu. Pior que ele melhorou a internet, gente. Isso aqui. Ai, não. Peraí. Aqui. Pior que ele melhorou a internet, gente. Isso que é o pior. Ele melhorou a internet. Vamos lá. Pra ele entrar e daí a gente finaliza. Fala. Vamos. Fala. Fala a frase de novo. Fala, porque a frase é muito boa. Se Quando você você quer for... ir rápido, Uhum. vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado. Uhum. Exatamente. Claudinho já escreveu aqui. Tamo junto, né, Marcelo? Vamos, A sempre. gente junto, eu juro pra você, eu te agradeço demais. Você sabe o que eu cresci com você. Que teve uma vez que o Marcelo estava num curso comigo, né? Até ano passado eu pedi desculpa para ele. E eu tinha passado uma situação em sala de aula e eu comecei a ser uma pessoa completamente diferente do que realmente eu era. E ele estava depois desse processo que eu passei. E eu fui rude com ele no momento. E eu, ano passado, a gente estava conversando com isso, eu me envergonhei muito disso. E eu aprendi muito com isso. E eu quero dizer que eu te agradeço demais, eu quero te pedir desculpa de novo. Porque todo mundo, né, a gente pode errar, mas a gente tem que também reconhecer. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito de você, você sabe disso, né? Todas as vezes que a gente conversou, que a gente trocou ideia, figurinhas sobre aula, sobre alunos, sobre as coisas. Então, eu agradeço muito pela sua vida, pela sua amizade, pela sua iniciativa. Essa iniciativa que você está tendo aqui, maravilhosa. E até o Rodolfo falou, vamos combinar de fazer uma com você. Se você quiser, eu faço uma com você. A gente pode marcar de fazer uma, porque você precisa ter uma sua. Que você está entrevistando todo mundo e você também precisa ser entrevistado. Eu quero ouvir a respeito da sua história, eu quero ouvir a respeito da sua história com a micro, eu quero ouvir a respeito da sua primeira monitoria, eu quero ouvir como é que você se tornou professor, porque você tem uma história muito antiga, né, com Afonso, você tem uma história muito mais antiga do que com a micro. Eu sei que agora você está sem som,
Mas você tá me ouvindo. Eu quero ouvir também a sua história. Eu acho que todo mundo que aqui quer ouvir a sua história como aluno, como paciente. Então vamos marcar da gente fazer uma sua, né? Para você também ser entrevistado, para você também te move, por mais que você falou pouco a respeito disso. E ele saiu e a gente vai botar ele aqui de novo. Vamos lá, Marcelo. Aí. Então a gente vai marcar uma para que o Marcelo possa, né, falar a respeito dele e deixa ele entrar para eu poder. Então a gente vai marcar uma para você falar a respeito de Carlinha, você, tá bom? feito. Boa A ideia. cena com o pessoal tá te zoando muito feio, Marcelo. Sacanagem desse povo, viu? Então, Marcelo, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o Instituto Salgado, o Afonso, o Christian, a Dai, as crianças. Eu amo muito vocês, agradeço muito pela sua iniciativa, por tudo. E eu quero agradecer aqui minha mãe, muito a minha mãe pela minha vida. Quero agradecer meu marido, né, por ter me dado as minhas filhas lindas. E agradecer por toda a minha história também, gente. Transformem a dor de vocês, tá? E a próxima eu vou entrevistar esse Marcelo, vamos ver, vamos colocar o Marcelo aí para ser entrevistado. Mas agradeço por todo mundo que assistiu, alunos, monitores, pacientes, quem estava aqui. Obrigado, gente, por tudo. Vou colocar essa live no YouTube, no meu canal lá do YouTube, que está na minha página lá. Tá bom, Marcelo? E aqui já fica registrado que você também vai fazer um, tá bom? A gente vai te entrevistar. Combinado? Faz mímica aí. Faz uma mímica aí. Marcelo, obrigado. Ó, gente, obrigada a todo mundo que assistiu. As meninas que fazem isso o tempo todo. Então, gente, obrigada por ter assistido, por ter ficado até aqui com a gente. Marcelo, show, show. Gosto muito de você, Cris. Beijo, Mi, Claudinho, a Mi do Cris, Rodolfo, todo mundo. Beijo. Tchau. Vou encerrar. Miriam.